O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Muito boa noite, eu sou o Ricardo Lopes, hora de atualizarmos toda a informação. Vamos começar com a atualidade internacional. Esta noite, Israel e Líbano chegaram ao acordo de cessar-fogo, mas há uma condição, o desmantelamento do Hezbollah. Os dois países, juntamente com os Estados Unidos, assinaram um comunicado oficial conjunto. O documento foi também partilhado pelo Departamento de Estado norte-americano, em que se pode ler que o cessar-fogo está condicionado à cessação total do Hezbollah, bem como à retirada de todos os operacionais do grupo paramilitar na margem sul do rio Litani. Além disso, os dois países concordaram criar zonas piloto no Líbano. Nessas áreas, as Forças Armadas do país, passo a citar, assumirão o controle exclusivo do território, excluindo quaisquer intervenientes não estatais. Israel e Líbano vão voltar a sentar-se à mesa de negociações, desta vez no dia 22 deste mês, mas ainda não há qualquer local definido. Acontece numa altura em que Donald Trump acredita que Washington e Teherão podem chegar a um acordo de paz durante o fim de semana. Declarações do presidente norte-americano feitas ontem em conferência de imprensa. Donald Trump prometeu abrir o Estreito de Hormuz rapidamente. No entanto, os iranianos afirmam que não houve qualquer progresso tangível nas negociações com os Estados Unidos. Passamos agora para a atualidade nacional. Esta noite, o Ministro da Administração Interna admite que teme a época de incêndios deste verão, mas garante que o Ciresp vai funcionar. Em entrevista à SIC Notícias, esta noite, Luís Neves admite estar preocupado, principalmente com a região de Leiria, afetada pelas tempestades. Diz que há muita madeira, muito combustível caído e, sobretudo, muitas estradas e caminhos rurais que ajudam no combate aos incêndios que estão completamente destruídas. No entanto, reitera que já foram limpos mais de 10 mil quilómetros e ressalva que os meios de prevenção e o Ciresp vão estar 100% operacionais para a época de incêndios. O Ciresp teve ali uns problemas graves com a calamidade, foram comprados equipamentos, novas estruturas, estamos a fazer um grande investimento. Vai funcionar? Quer dizer, sim, vai funcionar. Quer dizer que estamos a gastar agora no imediato 36 milhões sim. E vamos gastar no PTRR, temos quase 400 milhões para gastar e vamos nos aproximar das populações, das juntas de freguesia, das câmaras. Declarações do Ministro da Administração Interna, aqui a anunciar alguns investimentos e também garante que, caso a época de incêndios este verão corra mal, vai assumir todas as culpas e responsabilidades. Já sobre a polémica em torno da nomeação do general Paulo Viegas Nunes para a direção do Ciresp, isto depois de haver algumas suspeitas de irregularidades nas auditorias da Inspeção-Geral das Finanças, Luís Neves garante que, neste momento, não há qualquer investigação a decorrer a nenhum funcionário do Ministério e reforça a ideia de que mantém total confiança em Viegas Nunes. Não há, que eu conheça, não tenho um único documento de uma participação de uma ministra, da Secretaria-Geral do MAI, seja quem for. Mas dizer o seguinte relativamente ao general Viegas Nunes. Do ponto de vista daquilo que são as inspeções, e já todos conhecem, Inspeções-Geral de Finanças, inspeções próprias, inspeções do Tribunal de Contas, não há um no Estado em que não aponte 3, 4, 5, 10, 20, 30 questões que é preciso corrigir, é preciso fazer de outra maneira. Portanto, não há nada ali que eu vi que pusesse pôr em causa a idoneidade, a seriedade, a transparência e aquilo que é mais relevante para qualquer ser humano, que é a sua honra. Portanto, não encontrei nada, são coisas comezinhas. Declarações de Luís Neves, Ministro da Administração Interna, esta noite na SIC Notícias. Mudamos agora de assunto para falar do tema que marcou a atualidade nacional desta quarta-feira, a greve geral. O secretário-geral da CGTP garante que os membros da Central Sindical nada tiveram a ver com os desacatos na Assembleia da República. Tiago Oliveira sublinha que as manifestações ao longo do país foram todas feitas de forma pacífica. No entanto, em Lisboa, já depois da manifestação da CGTP ter terminado, um conjunto de pessoas provocaram desacatos com as forças de segurança. Foram
foram incendiados alguns caixotes do lixo e tiradas algumas garrafas de vidro. A força de intervenção da PSP foi mobilizada para a escadaria do Parlamento, teve de intervir, acabaram por ser detidas 6 pessoas. No entanto, Tiago Oliveira garante que os membros do sindicato não estiveram envolvidos em confrontos. O que lhe posso dizer é que não tem manifestantes da CGTP naquela manifestação. Mas devem ver o que se está a passar. Agora, há grupos que se integram nas manifestações da CGTP para depois levar por diante este tipo de situações e concretizar este tipo de momentos. Mas acho que o objetivo foi conseguido pela CGTP, que tivemos, de facto, de norte a sul do país, incluindo nas regiões autónomas, um conjunto muito largo de manifestações com a presença de milhares de trabalhadores. Declarações do secretário-geral da CGTP, à RTP. Tiago Oliveira aproveitou também para voltar a fazer algumas críticas ao governo, acusa o executivo de arrogância e também de ignorar os trabalhadores. Ora, segundo a polícia, os detidos estão indiciados por desobediência e resistência e coação sobre funcionário. O superintendente da PSP, Jorge Rezende, explica que, antes das detenções, a polícia fez vários avisos que não surtiram efeito. Cerca de 10, 15 minutos depois, algumas das pessoas, utilizando grades, ocuparam a via pública, pondo em causa a segurança dos utentes da via pública, tendo sido alertadas para não o fazer, e tornaram-se violentos, designadamente arremessando garrafas. Posteriormente, houve um aviso legal que a manifestação se tinha tornado violenta e, como tal, teria que cessar. E foram dados 5 minutos para dispersar. Passados estes 5 minutos foi feito novo aviso. Passados 3 minutos foi feito novo aviso. Tentou-se de todas as maneiras que as pessoas cessassem aquele tipo de comportamento e abandonassem o local. Declarações do superintendente da PSP, Jorge Rezende, aqui a explicar as detenções feitas em frente à Assembleia da República esta quarta-feira. Também houve reações por parte do Governo a estes confrontos no briefing do Conselho de Ministros, que aconteceu esta quarta-feira. O Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, elogiou a atuação da polícia e diz que alguns manifestantes ultrapassaram os limites. Lamenta profundamente o comportamento de alguns, e eu quero sublinhar de alguns, que ultrapassaram os limites mais do que aceitáveis do direito à greve, que provocaram desacatos, que ofenderam a ordem pública e que confrontaram a autoridade das forças de segurança portuguesas. Eu queria destacar que, se lamentamos profundamente estes comportamentos condenáveis, que ultrapassam o que é razoável e aceitável numa democracia livre e no direito à greve e no seu livre exercício, é importante deixar claro que este foi um comportamento de alguns, não o comportamento da maioria dos manifestantes, e pela informação que temos, não é um comportamento associado à organização e aos organizadores desta manifestação. Declarações de António Leitão Amaro na conferência de imprensa do Conselho de Ministros desta quarta-feira. Ainda sobre a greve geral, a Ministra do Trabalho diz que o teletrabalho dificultou a análise e a contabilização da adesão à greve. Maria do Rosário Palma Ramalho falou aos jornalistas no final do Conselho de Ministros e a Ministra, com a pasta do Trabalho, conclui que a adesão foi residual no setor privado e reduzida no setor público. Sublinha que na administração pública a adesão foi de apenas 23%. Alguns setores comunicaram que também tinham recorrido largamente ao teletrabalho, pelo que muitas ausências não podem ser identificadas como adesão à greve, mas sim como trabalho à distância, que é hoje, como sabem, uma realidade dos nossos dias. No setor privado, confirma-se que a adesão à greve foi absolutamente residual. Maria do Rosário Palma Ramalho falou ainda sobre alguns constrangimentos, tanto no setor da saúde como na educação. Explica que cerca de metade dos alunos não conseguiram realizar a prova de aflição, que estava agendada para esta quarta-feira, e que na saúde só se realizaram 25% das cirurgias programadas. Antes, também o Primeiro-Ministro fez um balanço da greve. Diz Luís Montenegro que apenas serviu para prejudicar a vida de muita gente. Admite que podem ser utilizados todos os meios de luta, mas diz que, enquanto cidadão e português, todos temos uma responsabilidade perante os atos. Apenas me parece, como cidadão, como português e como Primeiro-Ministro, que todos temos uma responsabilidade, e a responsabilidade também integra
aquilo que são as consequências dos nossos atos. A consequência desta greve, no final deste dia, parece-me que passou apenas por prejudicar a vida de muita gente, porque as posições políticas que queriam ser transmitidas já eram conhecidas, já eram, afirmadas por estas estruturas há bastante tempo. Declarações de Luís Montenegro, que ia fazer um balanço da greve geral depois de ter reunido o Conselho de Ministros. Vamos terminar com desporto. José Mourinho vai mesmo para o Real Madrid, isto caso Florentino Pérez vença as eleições no clube merengue. Pelo menos é a garantia dada ao final desta quarta-feira pelo atual presidente do Real Madrid. A contratação de Mourinho consta na proposta do plano de candidatura, que foi, entretanto, apresentado. O treinador português aparece num vídeo de apoio ao atual presidente do Real Madrid e à candidatura com a camisola do Real Madrid vestida. No entanto, segundo o jornal Record noticiou, e entretanto a imprensa desportiva portuguesa tem vindo a confirmar, o Special One contactou o Benfica e garantiu que não gravou o vídeo em que surge equipado à Real Madrid. José Mourinho diz que se tratam de imagens geradas por inteligência artificial. Na análise, Bruno Batista, a quando do anúncio de Florentino Pérez, Bruno Batista é antigo candidato à vice-presidência do clube encarnado, diz que este impasse do futuro de José Mourinho termina com um divórcio não amigável a três partes, entre o treinador, o Benfica e os adeptos. À Rádio Observador, Bruno Batista afirma que os benfiquistas desejam que Florentino Pérez vença as eleições para o Benfica poder finalmente organizar a próxima época. E este é o banho-maria em que ficará Rui Costa, em que ficarão os adeptos benfiquistas, provavelmente a torcer para que Florentino Pérez seja reeleito no Real Madrid para decidir o futuro do Benfica. E é aqui que temos uma insatisfação dos encarnados. Declarações de Bruno Batista, que lembra que o Benfica não pode oficializar a contratação de Marco Silva sem antes comunicar oficialmente à CMVM o fim do contrato com José Mourinho. O que é certo é que as eleições do clube espanhol acontecem já no próximo sábado. É a notícia de fecho deste jornal das 3 horas. A informação regressa às 3h30. Até lá.